Pessoal, vamos lá. Mais uma leitura barra barra. Hoje é dia 10/9 de 23, domingo. Lembrando que agora nós estamos fazendo 2 vezes por semana, na medida do possível. Já começamos na última quarta. Paramos na página 135. É o terceiro parágrafo que vocês vão contar, certo? Ó. Dois, três, não, quatro, quinto. No quinto parágrafo, paramos, né? Então nós vamos começar aqui, ó. A barra 5. Deixa eu só mutar aqui, que tem alguém com ruído no fundo aí. Tome cuidado com o microfone. Então, a barra 5, certo? É onde nós vamos começar aqui a leitura. Eita, bom, tá vendo barulho. Beleza, vamos lá. A barra 5. Só apagar aqui. Então, vamos lá, vamos ler esse parágrafo aqui e já analisar o gráfico. É... A barra 5 pode ser vista como uma L1 ou L2. Cadê a barra 5? Aqui. Ou L1 ou L2, mas quando o gráfico não está claro, não importa como você chame, porque você deve esperar por um rompimento de linha de tendência e clareza antes de vender. Eu tô achando que essa barra tá mal numerada, tá na barra errada, porque se ele tá falando em vender, seria essa barra branca aqui, né? Ele tá falando em vender, ele tá falando em vender essa barra branca. Então, ela seria uma L1, né? Teve um impulso aqui, mas aí pode ser chamada de H2, de L2, porque o mercado ó, acionou uma H1, veio, fez como se fosse uma L1, mas não acionou nada, né? Como se fosse uma L1. Subiu, então na hora que ela desceu, ela era uma L2 sintética ou L1, porque era a primeira vez que estava sendo superada, certo? Se for isso mesmo que ele está falando aqui, porque primeiro ele está falando que tem que ter um rompimento de uma linha, ó. Isso é mais seguro. Quando você tem um rompimento de uma linha, como teve o rompimento da linha, olha lá, porque você deve esperar por uma linha de rompimento de uma linha de tendência e clareza antes de vender. Antes de vender. Além disso, seguindo o fundo em forma de cunha, você não deve procurar vender até que o mercado tenha feito duas pernas para cima. Aqui, a L4 foi na barra 7. Aqui, L4 na barra 7. Foi tão boa quanto duas pernas para cima. Ó, se aqui nós tínhamos um fundo em forma de cunha, né? Uma puxada, duas, três. Você tem que esperar duas pernas antes de pensar, né, em vender, a não ser que essa cunha falhe e acelere para baixo. Aí você já pode vender direto. Eu falo isso pela, né, pela prática, pelo que nós temos estudado no curso grande mesmo, que fala muito sobre isso. Então, antes de pensar em vender, você tem que estar, né, ver se vai acelerar. Mas quando chega nesse ponto aqui, nessa cunha, embora eu já vou partir para outro lado aqui. Talvez ele avançou um pouco, ou mudou um pouco de ideia. Ou, né, nós já estudamos sobre isso. Nós estamos no canal estreito, gente, para pensar em comprar também aqui só numa segunda entrada. Essa segunda entrada pode ter acontecido aqui, ó. Aqui foi a primeira entrada, o mercado corrigiu. Aqui foi a segunda entrada ou aqui uma segunda entrada, ó. É para um scalp, né? É para um scalp. Por quê? A primeira entrada você não poderia entrar porque tá em canal estreito, tá muito forte. Não houve rompimento ainda de uma linha até aqui, até essa barrinha que eu estou mostrando. Seria interessante ter um rompimento dela para você pensar em comprar. Não teve rompimento de alta. A pressão compradora, olha coisas importantes a ser observado. Pressão compradora está pequena. Essa foi uma boa barra de sinal, só que seria a única coisa que você teria a seu favor. E a overshoot, né? Ultrapassou aqui na terceira puxada. Agora vou falar uma outra coisa a desfavor para comprar, que muita gente não observa. A cunha, ó, primeira puxada da cunha foi aqui. Aqui teve a correção da segunda puxada. A segunda correção, eu chamo de segunda correção, baseado no Brooks, tá?
eu chamo de segunda correção, não penetrou o primeiro rompimento, ó. Querendo ou não, isso aqui é gap aberto, ó. Deixar gap em aberto, isso fortalece, e ele mesmo fala que é mais difícil ter reversão de uma cunha se isso acontecer. Se a segunda correção não penetrar a primeira puxada. Todo mundo conseguiu interpretar isso? Isso é interessante observar, tá? Se houver penetração aqui da primeira puxada, isso significa que compradores já estão tendo força, padrão de escada, às vezes já está, né? Ainda mais quando penetra bastante, padrão de stairs já está sendo operado. Mas nesse caso aqui, ó, eu não entraria na primeira entrada, mas nada agora impede de entrar na segunda entrada, tá? Contra a tendência, porque você tem micro fundo duplo que o mercado já fez mais uma perna para baixo e falhou, mais uma tentativa de retomada e falhou. O mercado armadilhou essa L1 aqui, ó. Aqui teve uma L1, ela foi armadilhada. E aqui você teve outro micro fundo duplo, ó. O mercado desceu e subiu. Então aqui já justificava comprar. Lembrando, você está contra a tendência. Esse aqui é um trade só para scalp. E a partir do momento que deu venda de novo, você tem que estar a favor da tendência. Aqui deve ter sido uma correção de 50%. Bom, já que a gente chega aí, vai falar disso aí também. Então, além disso, ó, vamos lá, retomando aqui. Além disso, seguindo um fundo em forma de cunho, você não deve procurar vender até que o mercado tenha feito duas pernas para cima, né? No caso aqui foi até a barra 7. Assim que o mercado ultrapassou a barra 5, houve uma pequena falha de L2, e isso geralmente resulta em mais duas pernas para cima. Então, ó, teve duas vezes que o mercado tentou retomar a queda, então foi como se fosse uma L2 aqui na 5. Com certeza foi H1, L1, H2. Espere mais duas pernas para cima, certo? Só que, olha para você ver, as duas pernas como foram pequenas, gente. As sutilezas do mercado, ó. Uma perna corrigiu, segunda perna. Então, foram duas pequenas pernas. Sempre é bom olhar essas pernas, ainda mais que as duas pernas poderiam ser de lateral a ascendente, certo? Que foi no caso, foram ascendentes aqui, foram para cima. Mas às vezes elas ficariam laterais, o que também seria legal. Da mesma forma, você poderia vender. De qualquer forma, ela ia acabar quase batendo na média ou trazendo a média até ela. Então, sendo acionada aqui H2, né, duas pernas para cima seriam esperadas, e essas duas pernas poderiam ser minúsculas ou ser grandes aqui, como foram. E desde a abertura do dia seria a primeira H que estaria pagando, né? Seria a primeira H. A primeira acionada, né? Com exceção aqui em cima, que eu acho que Sim, aqui acionou. exato. Aqui acionou, beleza, pagou. Aqui eu ficaria na dúvida, eu talvez entraria já direto aqui, mas mais seguro seria entrar na segunda entrada mesmo, que foi aqui, ó. Ou você pode entrar aqui também, ó. Não tem problema não, porque essa barra aqui, ela forma um micro fundo duplo aqui, ó. Isso dá mais força para o trade. E notem uma coisa, é normal, tá? Eu falo isso porque esses dias eu estava conversando com alunos na sala, alguns, né, me contando que está com dificuldade de segurar. Entra numa operação, vamos supor que aqui enxergou como uma boa operação, aí não segura. O Brooks fala que para o scalp, gente, pelo menos 5 barras você tem que segurar, pelo menos 5 barras. Ponto 2, tem a barra de sinal, a barra de entrada, que é essa aqui. Essa barra de entrada, eu tenho notado que é normal, ela fica às vezes negativa, às vezes é um doji. O mercado parte na terceira ou quarta barra. Quando ele já não vai, né, de uma vez, ou já não te dá o stop, te armadilha de uma vez, fique esperto com isso. Às vezes na barra de sinais, deixa eu ver se eu acho aqui alguns exemplos. Eu falo isso para, né, o pessoal se conter na operação, segurar, porque tem hora que é até um desperdício, né? Dá um bom trade, uma boa operação, aí a próxima barra não é boa, do jeito que você quer, e de repente você perde a operação por causa disso. Deixa eu achar aqui, deixa eu colocar preto e branco, deixa
eu achar aqui umas barras de entrada que não foram, demoraram um pouco para ir, quer ver? Nossa, todas foram boas no dólar. Eu quero uma ruim. Esse dólar. Aqui, ó, pega essa 16. Apesar que ela foi um doji, ela com barra de sinal não foi boa, não. A próxima barra enrolou, essa aqui enrolou, depois desabou. Essa aqui, por exemplo, pega 59. Foi uma boa barra de sinal, ó, fundo duplo, cunha. Você comprou no topo da 59. Olha lá, subiu, desceu, ficou enroladinho. Depois veio a 61, ficou enrolado. Para então partir. Para então, aí sim o mercado ir embora. Ou seja, demorou 2 barras, 10 minutos. Para te dar sinal de vida aqui, né? Para dar esse impulso forte. Então, vamos ver outro sinal. Ó, outra boa, foi essa aqui, ó. Uma venda legal de triângulo, né? Uma puxada, duas, três, ou ombro, cabeça, ombro, topo duplo, correção profunda. A sua venda foi acionada na 31, na 34, ó, aqui. Aí veio a barra seguinte, não foi suficiente ainda. Aí veio uma barra contra, para então o mercado partir. Isso faz parte. O mercado ele demora uns 10 minutos, às vezes 15 minutos, justamente para chacoalhar, né? Para fora, para você ver, nossa, tô no 0 a 0 e o mercado vai e te chacoalha para fora. Aqui deu chacoalhar, não, mas essa não era uma boa entrada, não. Aqui não era, não. Tá caindo forte, você vai entrar contra um canalzinho estreito desse. Entendeu? Então tome cuidado. Na hora que der uma barra de sinal, gente, não estopou, espera, suporta. Eu falo isso porque até eu tenho hora que dá agonia, não tá indo, que uma coisa é o gráfico parado, outra coisa é na vida real, você ficar esperando uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? Parece uma eternidade. Aí o mercado já faz parte, né? Isso. Aí o psicológico já se abala e você perde o trade, porque aí na hora que você resolve sair, o trade vai, né? Quem Aí, nunca? aí, barra 7, 8 aí, ó. Essa aqui, o que que tem? Essa seria uma entrada na 8 aí, ó. Você viu que a 10 corrigiu, passou para baixo, mas não tocou, porque o stop estava embaixo da 7. Ah, sim, quem entrou na 8, né? Comprado, demorou um pouquinho. Eu nem sei se não fez, um por um ela fez, essa 8. E veio abaixo, só que a 9 era ruim para seria, não, eu não acho a 9 ruim para vender não. Seria uma L1 depois do impulso. Eu não entrei porque era notícia, né? Aqui tinha notícia. Notícia é bom esperar 2 barras para operar, é, por quê? Acionou aqui uma L1 que num contexto normal seria uma boa venda. Você tem um impulso, você tem uma queda, mas essa barra ficou grande demais. Nós vendemos, eu lembro que nós vendemos na sala a 14, né? Porque a 14 deu uma bandeira de baixo em forma de cunha legalzinha, bonita. Deu uma ótima venda aqui, ó. Beleza, vamos voltar para a leitura então. Mas só tomar cuidado com isso, gente. Eu aproveitei ali porque no cotidiano eu tenho visto isso. Os traders às vezes fazem a entrada, ou até eu, né? Nós fazemos a entrada, demora um pouquinho, não vai, aí vai, sai no 0 a 0, aí sim o mercado vai, aí você fica mais chateado ainda. Porque você estava certo na leitura, mas não esperou. Lembrando que o mercado faz isso justamente para chacoalhar para fora, né? Que aí depois você vê que você está certo, aí você persegue o mercado e entra no preço pior, dando mais combustível. Na realidade, o mercado faz isso para ter essa consequência. Vamos lá. A barra 6 aqui em cima, estritamente falando, foi uma L2. Fala, ó, gente, falando de forma estrita, é uma L2 por quê? Duas formas. Porque eu tive uma L1 aqui, uma L2, eu tive um novo impulso e talvez recomeçou a contagem, ou talvez, porque se você olhar uma visão um pouco maior, ampla, você vai ter um A, B, C aqui, ó, né? Você vai ter uma correção de 2 pernas. Para mim, que gosto muito de enxergar cunha, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada aqui. Aí teve até a quarta, né? Que é normal, ter até a quarta puxada. Se teve até a quarta puxada, já é uma L4 ou L2 complexa. Futuramente vocês vão entender isso. Acaba que isso aqui é uma L2 complexa. Teve uma L1, L2 aqui, depois outra L1, L2, aí L2 com mais L2 vira L4 ou L2 complexa, porque é a segunda L2.
É uma forma, né, que o Brooks usa para contagem. Estritamente falando, foi uma L2, pode ser por esse motivo também que eu estou falando, ó, teve um novo impulso aqui, aí ele conta aqui como L1, H1, L2. Na verdade, tô falando da 6, né? A 6, então, estritamente falando, foi uma L2. Será que eu estou no gráfico certo? Espera aí. Que é a segunda coisa que não está batendo. Tô. Não, ela não foi uma L2, ela foi uma. A L2 é a barra anterior. Essa numeração tá fora de ordem. Tá, tá, Mas tá número 6 deslocada. aqui, tá deslocado no Tá 6 aqui, eu deslocada, vi. porque a 5 que acionou o L1, ele tá falando da barrinha preta. Aí é erro do livro mesmo, do gráfico, né? E Ô, no Rodrigo, grid, você que tem um livro americano aí, original, não, eu já confere. vi, verifiquei, está igualzinho. Ó, então, pra você ver, não tem Ou lógica a seja, o barra livro 5. americano está errado. E tá isso mesmo, né? A barra 6, estritamente falando, foi uma L2. Mas como não houve rompimento significativo da linha de tendência de alta na L1, você não deveria vendê-la. Tá deslocado. Você não deveria vender. Por que que você não deveria vender essa L1 aqui, ó, Vamos imaginar que a barra 6 é aqui que ele está falando. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Logo aqui, ó, essa barrinha preta aqui. Porque não teve quebra de linha de tendência, certo? O mercado ainda, então, estava em canal estreito de alta. Deixa eu traçar qual linha que ele está falando. A sensação que eu tenho é que ele está dizendo a 6 como a confirmação da L, não literalmente a L. Não, não. Quanto aí, a L não tem que discutir. É isso aqui, ó. Isso que deu uma discussão um tempo atrás. Eu falo assim, é incontestável. A L é a barra acionada. Então, a L é essa aqui. A 6 não vai ser L2, a não ser que, por exemplo, o preço viesse acima e viesse abaixo dela. Aí acionaria uma L2, né? Aí sim, acionaria ela, porque ela se tornou H1, e se viesse uma outside aqui na barra 7, ó, por consequência, a 6 aí viraria uma L2, né? Porque a outside faz duas H e L ao mesmo tempo da barra anterior. Mas não é o caso, não é o caso. Beleza, vamos adiantar. No entanto, você deveria estar pensando nela como uma L3 e esperando mais uma perna para cima. Você precisaria de mais ação de preço, como uma segunda entrada na média móvel que se desenvolveu na barra 7. Beleza. Trocando por miúdos, ó, aqui a linha de tendência não tinha sido rompida ainda. Agora já foi. Então, aqui na 7 já foi. Então, na 7 você já poderia estar pensando. Ó, nota para você ver que a numeração está meio fora, está deslocada. A 7 tinha que estar ou um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá, ó. Está deslocada aí essa numeração. Todas estão, ó. Aqui a 13. Ó. Aí já é defeito do gráfico dele lá mesmo. A 14 que está certinho ó, em cima. Então, beleza. A gente está vendo que os preços estão deslocados aí. Bom, então aí na 7 se desenvolveu, né, esse rompimento, aí você poderia vender, ó. Aí aqui na 7 nós temos, aí sim, L1, L2 aqui, nós temos reversão de duas barras, nós temos uma cunha aqui, um impulso e um canal aqui. Então eu já teria vários motivos para estar vendendo aqui, ó, certo? Nesse ponto. Eu teria bandeira de baixa em forma de topo duplo. O que mais que eu teria aqui? Comprador armadilhado, ó, gap entre barras, olha tanto de informação que eu teria para poder vender aqui. E quem vendeu é o que eu acabei de falar, ó. Se você vendeu a L2 aqui, teu preço foi acionado. A próxima barra, olha lá, ó, foi positiva, ou seja, te deixando na agonia de pensar, nossa, será que vai, será que não vai? Olha lá, ó, essa barra aqui. Aí para depois sim, o preço para quem vendeu ir. Ou seja, demorou uma, duas, na terceira barra. Então, gente, aquele negócio que eu falo,
exceto se virar um arame farpado, que é 5 barras mais ou menos, a partir de 3 já pode ser, né? Arame farpado, mas a não sei que deu 5 barras, toma o loss, mas não sai no 0-0. Porque senão, até para não perder o hábito de ganhar, ué. Ganhar é um hábito também. Confiar no preço, confiar no setup é um hábito. Se você perde esse hábito, se você fica preso nesse medo, você não vai ficar hesitando sempre. Aí vai ficar alfaçando sempre, né? Aí sempre vai alfaçar. Então, é melhor corrigir se der errado ou estopar se for o caso. Eu falo, às vezes é melhor estopar, não, é esperar mesmo, porque o stop técnico mesmo dessa venda aqui é lá em cima. Talvez seja aqui, ó, a máxima majoritária mais recente é aqui, ó. Aí você vai estopar um exemplo logo em cima? Não. Então, põe teu stop técnico, que é aqui, né? Ou pode colocar até mais largo, mais amplo. Vende aqui, segura na mão de Brooks e vai, ó, né? Eu tô falando isso por causa de eu vi essa semana acontecendo. Então, para a gente não ficar preso nessas situações, terminei tudo daí? A barra 5 foi apenas. Não. A barra 5 tá aqui, foi apenas um enorme doji e não tinha nenhuma convicção de baixa. Portanto, não representou uma L1 suficientemente forte. Na verdade, ela definiu até uma falha de L2 com uma entrada de compra na próxima barra. Se do jeito que foi aqui, foi até uma falha de L2, já deu oportunidade de compra aqui. E considere, gente, nesse operacional do Brooks, então, ó, ele já está considerando Hs e Ls sintéticas. Então, ó, aqui uma H1 acionou uma L1 aqui, mas, portanto, a pressão forte definiu ela como uma falha de L2. Ó, ele já considerou aqui como uma L2, ó. Aqui como uma L2, porque o mercado então foi acionado aqui, H1, desceu e subiu. Então aqui acabou que virou uma H2 e aqui virou uma L2. E essa L2 falhou. No que falha uma L2, ainda mais no fundo, duas pernas para cima. Se alguém tiver confuso, sim, não vamos ver isso muitas vezes, mas se quiser que eu repita agora, mas já falei, né, umas 3 vezes isso aí. Mas vamos ver outros exemplos, vai ter dezenas aí de oportunidades. A barra 8, aqui, pressupõe que deve ser essa outside aqui grandona. Foi uma H1. Aí, ó, tá deslocado mesmo por isso. Então, a 8 é essa minúscula aqui. A barra rompida, violada, ela que é a H. Então, vai ser essa insidezinha aqui, ó. A barra 8 foi uma H1, mas novamente ocorreu após uma única barra pequena. Portanto, não tinha muito poder preditivo e foi uma venda de microlinha de tendência. Venda de microlinha de tendência, lembrando que é isso aqui, ó. Pega duas linhas, traça aqui, aí, ó, foi rompida aqui para cima. Então, quando vem para baixo, você pode vender. Essa é uma entrada de microlinha de tendência. Ela acionou aqui acima, armadilhou, foi uma inside. Aqui para mim seria uma boa venda. Se eu fosse contar como L1, L2, aqui seria uma venda até de L3. Ainda mais porque o mercado, né, tentou ir para cima uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ó. 3 vezes. O que mais que vocês poderiam estar vendo aqui, ó? Ombro, cabeça, ombro, ó, no micro, numa visão mais micro, né, no tempo gráfico menor. Então aqui de qualquer forma justificava vender. O que mais poderia enxergar aí? Um platô, tem um platôzinho aqui. Então, ó, o mercado acelerou. E depois foi só alegria, né? Depois, ó, ele veio, testou aqui e voltou a cair de novo. No que fez, ó, acabou que virou uma perna aqui e duas pernas aqui. Caiu mais uma perna. A barra 10 foi uma segunda entrada na média móvel. Aqui. A barra 10. Que é a segunda tentativa de subir abaixo da média móvel em um mercado plano ou de alta. O espaço entre a máxima dessas barras e a média móvel é o gap em questão. Então, na barra 10, ó, seria essa pequenininha aqui, né? Eu consideraria essa pequenininha, deve estar deslocada aqui a barra, ele deve estar falando aqui,
Ó, isso aqui é gap, gap entre barras. Lembrando que numa lateralidade, segundo gap é também um setup. Então, aqui era uma compra, o espaço, né, é o gap. A primeira tentativa foi a tendência de alta da barra 9. Aqui, ó, a primeira vez que tentou ir para cima foi na 9. Aqui foi a segunda, ó. Segundo gap de média foi aqui. E eu tenho também outras coisas para ler aí, ó. Eu tenho, ó, uma puxada para baixo, duas puxadas para baixo, três puxadas para baixo. Fundo em forma de cunha. Eu tenho barra de desistência. Olha lá, ó, barra de desistência. Ficou nesse nível aqui, o pessoal desistiu nessa barra, quem estava armadilhado nessa venda, barra de desistência. Deu pelo menos aí, ó, mais um scalp. Nesse momento, gente, você pode comprar, tá em tendência de baixa, a gente não sabe, o mercado poderia ter revertido aqui, por isso que está falando de comprar aqui. Até onde vai, a gente não sabe, mas que aqui é um fundo duplo já. Aqui o mercado já teve pressão compradora. A bandeira aqui já cumpriu o seu papel, que seria visitar o fundo aqui do dia, né? Já teve todos os critérios e requisitos já cumprido dentro da estruturação do gráfico, da formação do preço. Então, aqui já justificava comprar. Só que vai acompanhando, vê o que acontece. Acabou que aqui deu outro setup depois. Já já ele vai falar dele. Essa linha que ela foi da 7 a 14, você pode ver que é mais ou menos o topo do final do dia anterior, né? Então, em tese aí estava uma lateralidade, porque você poderia, por exemplo, pegar esse fechamento do dia anterior com a 6, por exemplo, já estava dando para perceber que seria uma lateralidade, a 10 com a 14, com a 4 também embaixo. Sim, sim, tem lógica o que você está falando. Ainda mais o seguinte, ó, você vê que você tem um Big Down, aqui considera quase um Big Up. É aquele, ele vem no 50%. Então, beleza, é uma bandeira, tinha formato de bandeira e tal. Só que caiu forte, mas mesmo assim está agressivo, que os compradores estão agressivos. Estão agressivos. E aqui, ó, a média está vindo meio que de baixo, ó. O dia anterior foi de alta, provavelmente. Ou pelo menos lateralidade, foi lateral, porque a média aqui, ó, vindo por baixo. Então, aqui, a barra 10 foi o segundo gap de média, nós lemos. Essa barra de tendência de alta foi o primeiro gap, aqui é o segundo gap. A barra anterior, a barra 4 também foi uma compra de gap de segunda entrada em relação à média. Aqui, a barra anterior a 4. Porque aqui foi o primeiro, ó. Observe que, ó, mesmo contexto, ó, aqui deu o primeiro gap de média, que você não deveria comprar. Aqui foi o segundo. Primeiro, segundo. E aqui, mesma coisa, ó, primeiro, segundo. Primeiro, segundo gap de média. Isso aí é muito bom de ver quando você está em movimento de lateralidade, ó. Você está em lateralidade, por exemplo, ó, primeiro, segundo gap de média, ó, gerou uma compra, ou primeiro, segundo, olha lá, vai para scalp, né? Aqui, nesse contexto. Agora, vamos pegar um contexto mais violento. Começo do dia, ó, aqui que seria um perigo, hein? Aqui deu o primeiro, aqui o segundo gap. Se você não, o primeiro ganhou, o segundo já não ganhou, não. Agora, se eu contasse aqui o primeiro gap de média, aqui o segundo, aí sim, ou dentro desses dois contextos, primeiro, segundo. Aqui, primeiro, segundo, ou dentro desse contexto menor, aqui era uma barra de sinal, ó, primeiro gap, segundo, ó, segundo gap, gerando a compra, e aqui tem aquela barra de sinal, reversão de 3 barras, né? É o martelo invertido, também gerou compra aqui. Aqui também, olha que lindo. Apesar que aqui já fechou acima do gap. Aqui fechou o martelo, dando uma boa entrada aqui. Beleza, vamos avançar na leitura. A barra 10, cadê? Aqui.
A barra 10 foi uma clara H2 em um mercado plano, o que geralmente é uma boa compra. Ó, a barra 10 é esse exemplo que eu acabei de mostrar lá, ó, quando você tem uma H1 e uma H2 distante. Ó. É uma H2 larga, né, que se diz. É um fundo duplo. Ainda mais aqui, ele não mencionou, mas tem vários motivos que eu já falei. Barra de desistência, um, dois, três puxadas para baixo. Dentro o recap que a gente faz todos os dias, quem já, né, se ninguém nunca viu, a gente põe lá 5 motivos para fazer, 3 motivos para fazer. Quem estiver chegando hoje aí, deixa eu mostrar um recap. Gente, por isso que vale a pena fazer o recap, exercitar essas leituras de várias coisas. Vocês vão conseguir com o tempo. Vocês vão conseguir com o tempo. É importantíssimo, porque, ó, você pega esses lugares, vamos dar um exemplo aqui, ó, nessa motivo barra 83. 80 não, 70, 73. Olha lá, bandeira de alta em forma de fundo duplo, bandeira de alta, falha de rompimento de arame farpado, ó, tinha um arame farpado aqui, a primeira vez que rompe costuma falhar, deu uma entrada, estava comprando baixo nesse arame farpado aqui, falha de triângulo, né, que aqui tinha um triângulo, aqui, ó, tinha um triângulo aqui, 1, 2, 3 puxada, rompeu para baixo, falhou, quando falha para um lado, vai para o outro, ou seja, você vai achando vários motivos. O fundo duplo, que é o principal, eu já mencionei, né? Então, ó, a importância de achar vários motivos. Ali o Brooks, no livro aqui, está dando um motivo só. É porque ele está ensinando esses detalhes, né? Uma coisa de cada vez. No livro, uma coisa de cada vez. Aí, às vezes alguém até entra na sala e fica perdido, porque eu estou ensinando 10 coisas ao mesmo tempo. Mas faz parte, vão absorvendo as informações, que isso aí que vai dar consistência para vocês. A barra 11 foi uma variante de H1, uma barra de tendência de alta que não se estendeu acima da anterior. Olha você como é que está deslocado, ó. A barra de tendência que não deslocou acima da anterior, a barra de tendência de alta. Então, ó, tá errado aqui. Depois eu acho que vou até alterar isso aqui na próxima leitura, não ficar enrolado. Então, ó, nós estamos falando da barra 11, é essa aqui, tá? Essa barrinha de alta. A barra 11 foi uma variante de H1, é uma variante porque ela tentou retomar o mercado para cima. Então, querendo ou não, ela é uma H que não foi acionada, mas o mercado teve a intenção. Lembra do vídeo lá e lembra da leitura que nós fizemos aqui do livro. Se o mercado já teve a intenção, eu considero uma contagem. De uma barra de alta que não se estendeu acima do anterior. Nesses casos menos claro, você precisa ver mais ação do preço antes de saber se a barra funcionará como H1. Sua mínima mais alta foi construída porque foi uma pequena interrupção da queda, né? Tinha uma queda aqui e ela foi uma pequena interrupção e, portanto, um sinal de força ascendente, embora mínima. A pequena barra para baixo até a barra 10 não rompeu a linha de tendência de baixa significativa, da barra 7 até a barra 10. Ó, da 7 até a 10, você não teve um rompimento significativo dessa linha de tendência. Ó, aqui, você não teve um rompimento, né, legal, até para falar que é uma NTR, né? No caso, não rompeu uma linha de tendência de baixa significativa, então teve bastante momentum, ou seja, o mercado, ó, teve um momento, já estava caindo forte. Tentou romper a linha de tendência aqui, ó, essa que eu desenhei. Não conseguiu, voltou a cair forte e adquiriu um momento para cair novamente. Era razoável supor que haveria uma segunda perna de descida e uma mínima mais baixa, ou pelo menos um teste da mínima da 10. Um teste da mínima da 10. Então, ó, caiu forte aqui, mas uma perna para baixo era razoável esperar. Não teve. Não, nesse caso aqui, né, nessa queda, como não foi forte aqui o rompimento, mais uma perna para baixo era provável. E se você for olhar também, ó, olha o que eu enxergaria também. Uma puxada, duas, três. Quem está aqui?
Conseguiu levar até lá em cima? Não. Falha de cunha. Se falhou a cunha, ó, mais duas pernas para baixo era provável uma projeção desse movimento, que seria essa cunha, para baixo. O que mais que era provável aí? Só que aí vem, vamos lá. Ah, Leandro, mas não fez uma projeção inteira para baixo. Tá, mas deve ter feito 50%, pelo menos. E também, na hora que falhou essa cunha, duas pernas. Aqui pode ter sido a primeira, subiu, aqui foi até a segunda. Às vezes esses movimentos são sutis, né? Num tempo gráfico Só menor uma foi. perguntinha. Foi. Quando eu posso considerar a falha da cunha? Se ela não fizer o movimento dela, ou pelo menos, ó, duas pernas. Duas pernas que ela tem que fazer. Nesse caso aqui, ó, um, dois, três, beleza. Aqui mencionou uma cunha, né? Se eu for olhar só aqui, ó, só esse padrãozinho. Eu tenho duas pernas para cima. Eu posso, às vezes, até dizer que teve, ó. Ó, isso aqui foi a segunda perna que flopou, né? Não deu certo. Mas, a grosso modo, ela falhou. E ela tinha que ser testada o topo dela também. Seria, se aqui fosse mais comprido, seria um impulso e canal, né? Onde que tem que ser testado? Início do canal. Então, sim, essa cunha aqui tá em todos os aspectos, ela tá falhando. Ou pode não ter falhado se eu considerar aqui como a segunda perna. Ela fez a segunda perna. Só que, Então, né? eu poderia dizer que a barra depois da 10 foi o primeiro indício de falha e depois a barra 11, primeira barra depois da 10, ela fez Hum, aquele doji com aquela sombra grande na parte de cima. certo. Aí eu posso considerar o primeiro indício de falha por ali? Não, eu consideraria essa L2 aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos no gráfico. Como que é legal você ver a cunha falha, ó. Aqui, vamos lá, esquece isso aqui como cunha. Vocês concordam que eu estou numa tendência de baixa? E aqui eu tenho um topo duplo na média móvel. Aqui é um lugar de vender, né? Aqui é um lugar de vender. Independente se aqui desceu como em forma de cunha ou não. Então, para mim, já aqui já era lugar de venda e já faria essa cunha falhar. Ou essa cunha não fez um movimento satisfatório, vamos dizer assim. Ela fez as duas pernas, só que não foram duas pernas satisfatórias. Porque tem uma parte do curso grande até que ele fala que para ser satisfatório uma cunha, um movimento, você tem que ter uma TBTL, 5 barras e duas pernas, 10 barras, né? E duas pernas. Ou ele até fala dessa forma, ó, é bom que seja 10 barras ou pelo menos 5, de 5 a 10 barras tem que ter e duas pernas. Aqui nós só tivemos uma. Duas, se eu considerar só essa barrinha, que pode ser também. A intenção, o mercado tentou. Só que, né, de acordo com o mercado vai se desenvolvendo, ele vai criando outras situações, que no caso aqui foi a venda de L2 na média móvel. Esse é um tipo de trade muito legal, ó. Mesmo estando baixo, ainda mais você pega aqui, ó, olha o que mais que você poderia ver. Olha quanta coisa é desenhada, o gráfico, gente, quanto é complexo, e são pessoas diferentes, metodologias diferentes, enxergando o gráfico de forma diferente. Olha essa aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Análise técnica clássica, traça essa linha aqui, é uma bandeira, olha lá, ó, rompe por baixo, testa por baixo uma linha de rompimento, olha lá, e volta a cair. Ó. Então tem gente que está enxergando isso aí. Isso, tem gente que está enxergando aqui, ó, uma LTB. Ó, você tem muita coisa para observar, muita coisa acontecendo. É LTB, essa é uma bandeira que testou por baixo, rompeu e testou por baixo, do jeito que aqui que eu mostrei para vocês. Então, ou seja, quem que vai prevalecer? Não sei. Mas eu tenho que saber quais as possibilidades, quanto mais coisa eu consigo enxergar na hora que está formando isso aí, maior a chance de ter êxito. Eu acho que assim, se a gente adquirisse uma percepção de enxergar esse monte de coisa que eu acabei de mostrar para vocês, bandeira, teste por baixo, LTB, L2 na média móvel, tal, Pivô. pivô, a sua chance não é 60, já pula para 70, 80% de probabilidade. A sua probabilidade pula para 80, porque depois que o gráfico está pronto, tudo é fácil, eu faço falar, nossa, essa pancada veio porque teve 5 coisas diferentes, né? 5 metodologias diferentes, enxergaram um monte de coisa diferente,
Fora que o principal, eu estou numa tendência de baixa. Então, olha, a média móvel sempre numa tendência de baixa, ainda mais a segunda entrada, as segundas entradas são melhores, a segunda entrada vai derrubar o preço. Então, vocês viram que dá para ganhar dinheiro? Dá, mas exige, né? Vocês vão ter que cada vez desenvolver a leitura para enxergar isso. Isso é o primeiro passo. Aí depois vem o segundo, com o gráfico formando. Você tem que primeiro enxergar tudo isso que eu estou falando aqui. Aí depois, o Brooks fala isso, né? O primeiro desafio é aprender a teoria, isso aqui, tudo isso que nós estamos estudando agora. Depois vem a segunda parte, que não é mais fácil, é fazer isso com o gráfico formando e com o seu dinheiro em jogo também, né? Quem quer beleza, vai estudar medicina. Eu vou falar para se parar para ler, ainda tem muito mais coisa. Antes da barra 10 tem uma IOI ali de corpos, a cunha, Tenha, o tem, pivô verdade. na média, tem muita coisa ali. Não, verdade. Então, por isso que eu, gente, o pessoal 90% perde dinheiro porque não quer estudar, não quer exercitar. Isso aqui, gente, inteligência, todas nós, praticamente assim, em média, somos iguais. O problema é que alguns têm preguiça de exercitar ela. Mas qualquer um é capaz de fazer uma leitura e ver todo esse monte de coisa aqui ou mais, ou com maior velocidade, às vezes, do que eu, ou que menos, ou que nós, qualquer um aqui. Inteligência se desenvolve. Então, assim, ninguém se fala, nossa, eu sou um burro, eu sou um jumento, eu só erro, eu só estou tomando loss. Não, você está enxergando, às vezes, de perspectiva diferente e não está exercitando esse, né? Tenha os 5 motivos, tenha 3 motivos para fazer um trade, tenha algumas situações que você precisa ter um motivo só, né? Um forte rompimento, está indo só numa direção, aí beleza, compre por qualquer, ou venda por qualquer motivo. Agora, dentro do que o mercado está se configurando e para você ter acertar melhor, sem passar calor, vai fazer a leitura e exercitar isso aqui. Inteligência todo mundo tem. O que você não pode ter é preguiça. Vai pegar aqui, estudar e bora lá. Chega de papo. A barra 11, então, que eu estava falando, variantes de H1, até onde que eu li? Menos claro, beleza. Sua mínima mais alta foi. Ah, tá, já li também. A perna abaixo, para baixo, até a barra 10 aqui. Não rompeu nenhuma linha de tendência significativa. Ah, tá, já li tudo. Desculpa. Já li tudo. Vamos para o próximo passo aqui. A barra 12, aqui embaixo, ó. A barra 12 foi uma barra de reversão de alta em um dia tranquilo e foi uma nova mínima do dia, tornando-se uma operação de alta probabilidade para pelo menos um scalp. Nesse ponto, você não estaria esperando mais movimento para baixo até depois de um rally de alta operável. Então, agora você chamaria a barra 11 de uma H1. Nesse contexto, aí você já chamaria, né, de H1 e aqui H2. Ficou meio estranho, né? Ficou muito distante essa barra aqui para me falar que é H1. Mas que faz algumas contagens diferentes. Então, aqui ó, seria H1 e aqui você poderia considerar como H2. Motivos para comprar aqui. O mercado ó, desceu forte e subiu. Seria como se fosse uma L1 aqui, então aqui uma H2. Desculpa, uma H1, mas se eu considerar. Aqui eu posso considerar o fundo duplo. Ó. Então, por natureza, H1, H2. Eu tenho a falha da cunha, que gera 2 pernas para baixo. Então, o mercado veio, caiu aqui, subiu e desceu. Então, querendo ou não, uma forma micro, isso aqui é o que a gente chama, quando falha uma cunha de H5, né? Teve um H4 e H5 aqui ao mesmo tempo. A outside bar, esse aqui quase foi uma outside, né? No tempo gráfico menor, deve ter dado aqui uma H2. E o mercado também teve aqui ó, o fundo duplo. Isso aqui é falha de fundo duplo. O mercado não fez o fundo duplo. Também não fez ó,
falha da cunha, duas pernas para baixo, né? Quando falhou, se falhou aqui, ó, fez uma perna só e já foi embora. Virou falha da falha. Acabou que virou uma terceira entrada aí. É difícil de medir, mas para mim essa cunha aí virou a primeira perna, corrigiu até os 50% mais ou menos, fez a segunda perna para baixo. Ou, né, então, e também numa visão maior, mais ampla, Dá para desenha a medir, linha tá? igual eu desenhei, ó. Uma, duas, três puxadas, Sim. né? Seria aqui seria um fundo em forma de cunha. Talvez fez perna um, perna 2, mas note que a linha aqui bateu direitinho, ó, deu overshoot. Então acaba que aqui também poderia ser uma H3, né? Uma cunha, por consequência, ela gera uma H3. H1, H2, H3, ó. Até nesse movimento é o que foram acionados, ó. Foi acionado direitinho. Ó, pensa nesse movimento. Primeiro H que foi acionado, segunda H que foi acionada, e aqui a terceira H que foi acionada. Então, aqui sim gerou a cunha. Um fundo em forma de cunha. Ora, o movimento projetado, perna 1, perna 2, deve ter dado. Lembrando, quando dá perna 1, já foi uma perna 1, perna 2 perfeitinha, porque também se poderia ler assim, ó. Perna 1, a primeira perna ela é integral, corrige. A segunda perna, muitas vezes, ela é subdividida em duas. Aqui, ó. Ela é subdividida em duas. Então, deu certinho também fazer essa leitura. Essa cunha da 6 lá, ou da 7 até a 12, se você olhar, ela testou um pouco da cunha de novo. Certinho como tinha que fazer. Você fala na 14, né? É, Beleza. Mas por que se preocupar? Porque isso faz com que a barra 12 seja uma H2, que é uma segunda entrada e, portanto, mais provável de levar uma compra lucrativa. Se não houvesse uma tradicional H1 ou variante, que no caso foi variante, aqui uma barra de tendência de alta na barra 11, uma variante, né? Ó, não precisa se preocupar ou fazer essas leituras cabulosas, né? Vamos dizer assim. Ah, aqui é uma H1, aqui uma H2. A compra da barra 12 seria menos certa e você provavelmente encerraria em um scalp a maioria ou todos os seus contratos e esperaria mais a ação do preço. No entanto, sob o cenário que se desenrolou, a barra 12 provavelmente teria pelo menos duas pernas para cima, de modo que o trader desejaria manter em swing cerca de metade de seus contratos. Além disso, a barra 12 foi o final de um movimento projetado aproximadamente em uma grande correção de duas pernas. Olha lá, perna 1, perna 2. Com a primeira perna terminando na barra 10 e o final do movimento projetado ainda maior, desde a máxima do dia, uma primeira perna terminando na barra 4. Ó. É tudo isso que eu falei, tudo explicado agora. Perna 1, perna 2, ou aqui dentro, ó, perna 1, perna 2. Ó. Perna 1, perna 2, movimento de duas pernas. Finalmente, a barra 12 foi uma reversão de uma ultrapassagem de um canal de tendência de baixa, não mostrado, como ele disse, mas eu mostro. Tá aqui. Aí, ó. Ultrapassagem. Então, teve overshoot. Olha lá, teve uma ultrapassagem, mas com base em um paralelo desenhado da máxima da barra 7 para a máxima de swing, que se seguiu a barra 10 e em seguida arrastada para a mínima da barra 10. Então, aqui também era cunha também, né? Igual eu tinha falado agora há pouco, era mais um motivo aqui para comprar. E outra coisa, gente, outra coisa. Se você for ver isso aqui, é um movimento climático após um movimento já forte, né, de queda. Isso aqui pode ser chamado de barra presente, ó, duas barras presentes. Já foi um clímax de fim de movimento, porque já teve de 10 a 20 barras de baixa, né, numa tendência de baixa. Quando vem essas barras aqui, ó, pode ter reversão climática, que a gente chama.
aqui teve uma reversão climática. O mercado foi longe demais, rápido demais e o movimento já cansado. Eu sempre lembro disso, por causa da psicologia amadora, por exemplo, minha, antes de conhecer o Brooks, às vezes não vendia em lugar nenhum. Ó. Na hora que via essas barras bonitas aqui, agora eu vendo e se consagro. Aí acertava o fundo do dia, acertava a mínima do dia. Aí vinha essa pancada aqui contra, o universo me odeia, a corretora está perseguindo meu CPF, né? Vem toda a teoria de conspiração. Mas por quê? A gente é emotivo, né? Só na hora que vê a barra desse jeito aqui, aí chega aqui, você quer lascar 10 contratos. Teve o tempo todo para fazer a operação e não fez. Aí, na hora que dá as barras presente, dá uma barra de clímax, como foi aqui, aí quer vender. Aí pensa, quem vende aqui, ele tá o quê? Armadilhado. Aí dá a barra aqui, compra, porque quem vendeu por emoção se armadilhou, então vai ter que estopar comprando, e o comprador, sabendo disso, que isso acontece, está num ótimo preço para o comprador e está numa ótima probabilidade. Aí ele vai comprando, comprando, o mercado reverte por um tempo, pelo menos. Geralmente de 5 a 10 barras, pelo menos duas pernas. Vocês viram? É um monte de racional, gente, para se pensar e incorporar e procurar entender cada um. A barra 14 foi uma L2 encerrando uma segunda perna para cima, né? Perna 1, perna 2. Foi também uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Vamos lá, vamos por partes. Bandeira de baixa em forma de topo duplo, na barra 14. Nós tivemos encerrou um movimento de duas pernas, também, né, vimos aqui, né? Uma segunda perna para cima, ó, primeira perna, segunda perna. Olha que, assim, é comum, o mercado quer fazer isso. Se aqui deu um forte impulso, olha lá, canal, ó, foi o canal, foi uma segunda perna. Geralmente é o mais forte, aí depois vem uma segunda perna mais fraca. E nessa perna, nem sempre ela é perfeitinha, todo mundo espera que seja, né? As três puxadinhas aqui, nenhuma puxada, duas puxadinhas bem aqui, aqui a terceira puxada. Não, aí ó, às vezes é bagunçadinho, mas a intenção é a mesma. A situação é a mesma, é um impulso, talvez foi até aqui, aí você vai ver uma puxada, duas puxadas, três puxadas, ó. Ou quatro, depende, não importa. Você tem que ver que foi duas pernas, deve ter feito perna um, perna 2, ó. Se a gente pegar para medir, vai fazer perna um, perna 2. E eu tenho aqui em cima que é o topo relevante aqui, ó. A máxima majoritária mais recente, ó, que era aqui. O mercado veio aqui, fez topo duplo, pronto, outra venda. Ou aqui, ou aqui. Pau, outra venda. Para outros 10 motivos, né? Não vou parar aqui agora, mas teve vários outros motivos aí. Havia um forte movimento para baixo na abertura, com o movimento corretivo para cima, terminando na barra antes da barra 7. A barra 14 foi um teste disso, criando uma segunda falha em executar os tops da máxima do dia e um topo duplo. Né? Então, por exemplo, a barra, ele está falando que a barra 14, né, que falhou. Falhou em acionar os stops da barra 7, ou até aqui, ó, aqui era a máxima majoritária antes da 7 romper para baixo aqui, ó. Era a 2. Nenhum dos dois lugares foram estopados. A 14 falhou em estopar essa galera. Então, criando uma segunda falha em executar os tops, né, e fazendo um topo duplo. Em um dia sem tendência, depois de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, você deve procurar duas pernas para baixo. Então, quando é acionado aqui esse topo duplo, duas pernas para baixo. A primeira terminou na barra 15, né, que acionou H1, que foi seguida por duas pequenas pernas para cima, terminando com uma baixa M2S na barra 16, ó. Então, para ele inicialmente, as duas pernas para baixo foi aqui, ó. E aqui acabou que acionou um M2S, né, na 16.
que é M2S? Segunda entrada na média móvel. É um topo duplo. Sempre que der um topo duplo na média móvel, aqui foi a primeira, ó, L1, L2 na média móvel, M2S. Aqui gerou mais um trade. E notem, gente, os alvos aqui, geralmente, que ele está usando, pode ver que ó, aqui está dando 2 por 1, ó, essas entradas. Mas algumas vezes é 1 por 1, da própria barra. Se você já conseguir fazer 1 por 1, mas tente fazer 2 por 1, porque é o que o Brooks gosta, né? Ele fala que se você for um trader de swing, faz 2 por 1 da sua barra de risco, né? Se eu estou arriscando a 16 aqui, o stop está logo acima. Tente fazer 2 por 1. Só que você vai ter menos trades por dia, claro. Mas, ainda mais aqui com essa força, aqui quem vendeu lá 1 por 1 deve ter feito. E se você ainda tiver vendido aqui, o stop técnico não seria legal aqui. Era bom esperar mais um movimento, A, B, C. Se você por um acaso vendeu e estopou aqui, aqui você poderia já vender de novo. Aí você já teve o M2S. Você teve duas pernas para cima. Você teve. O que mais aqui? Não poderíamos falar. Ó, tá no meio da operação, mas tem um ombro, cabeça, ombro aqui para fazer essa entrada, essa venda, né? Foi a segunda, duas pernas para cima, terminou no M2S na barra 16. Beleza, já falei. É o arame farpado, mas a pequena barra na máxima da lateralidade foi uma boa venda. Aqui você tinha o arame farpado que tinha muita sombra, né? Para baixo e para cima. Mas no arame farpado, uma small bar, né? Uma barra pequena nas extremidades é uma boa operação. Assim como aconteceu aqui, ó. Aqui ainda nós tivemos ó, um H1, subiu, desceu, aqui uma H2. Ó. Olha lá, ó, gerou uma boa operação. Gerou uma boa operação. Também tinha gap de média aqui, ó. Também tinha gap de média aí. Gap de média não, gap de projeção. É tanto gap, então eu até confundo, é gap de projeção. A segunda perna terminou com H2 na barra 17. Aqui, H1, H2 aqui, na barra 17. Mas a barra 17 foi uma barra de tendência de baixa, seguindo uma barra de tendência de baixa após duas barras de tendência de baixa aqui. Após uma primeira perna para baixo até a barra 15, que foi muito forte. Ainda foi uma compra válida, mas a incerteza vista pelos grandes sombras resultou em uma segunda chance na barra, na entrada na barra 18. Eu voltaria aqui um pouquinho, deve ser essa barrinha aqui, ó, que aqui que eu falei, ó. Para mim seria uma boa compra aqui, ó. Sempre que vocês verem essa configuraçãozinha aqui, ó, ela é uma boa compra se estiver no bom contexto, tá? Que seria essa barra pequenininha aqui, essa inside aqui, ó. Ela tá no bom contexto, mesmo sendo negativa, porque como eu disse, é como se fosse uma H1 aqui, uma H2. E se eu for contar o pé da letra, H1, H2, H3. Uma puxada, duas, três, é um triângulo. Num triângulo, aqui foi a primeira entrada, aqui foi a segunda. Não sei se vocês concordam com o meu raciocínio, mas ó, um, dois, três, triângulo. Aqui eu tive a primeira entrada. E aqui eu tive a segunda entrada desse triângulo. Olha lá, o mercado foi embora. Ô, Leandro, Oi. mesmo estando no meio do triângulo, é boa a entrada? Nesse contexto aqui, ó, foi no mínimo uma entrada de MTR. No mínimo, né? Você pega aqui, vamos traçar aqui, ó, a linha de tendência de baixa, rompeu muito forte. Cara, no mínimo 40% você tinha aqui de probabilidade. Tanto que, ó, foi MTR, que aí foi um MTR de fundos mais básicos. Foi ombro, cabeça, ombro. Que MTR também gera muito ombro, cabeça, ombro. Eu acho que sim, né? E puxa a Não, correção. olhando só o triângulo, ele tá bem no meio, mas tem outros motivos aí, né, Sim, vários outros. Que aí, vamos lá, tira uma retração visual aqui. 75% deve ter dado aqui. Entre 60 e sim, 75. Então, ou seja, você sim. tem outra coisa, ó, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Então, você tem uma cunha, que já foi Deu cunha acionada. aninhada aí. Deu cunha aninhada aí também, né? Tem outra cunhazinha. Aqui, ó, cunha aninhada.
Então, ou seja, você vai tendo 300 motivos para comprar aquilo, ó. Uma cunha aninhadinha, bonitinha, tanto por esse prisma quanto por esse, ó. Aí, primeira entrada, nossa, segunda entrada em cunha é fatal. Ela, assim, eu considero um trade de 70% de probabilidade. Tecnicamente, o stop está embaixo da 12, né? Tecnicamente debaixo da 12, mas não está errado você estopar aqui de baixo, tá? Isso eu falo para vocês com certeza. Eu estava lendo isso ainda ontem, o Brooks falando assim, ó. Se você coloca o stop aqui ou aqui, ó, em 100 operações, você vai ter o mesmo resultado. Então, ou você faz um stop curto, aí você sempre vai fazer ele. Lógico que não é em qualquer lugar, né, gente? O stop curto tem que ter uma configuração. No caso, nós estamos falando aqui de uma cunha, certo? Ou eu uso um stop amplo, que vai ser dolorido no momento. Mas depois de 100 operações, tanto o stop técnico quanto o stop curto, se você for um bom operador, fazer uma boa leitura, tá? Questão também que o cara entra em qualquer lugar, põe stop em qualquer lugar, na barra, não é assim que funciona, não. É depois de uma bandeira, uma cunha, uma H2 e falhou H2 tal, aí você coloca na própria barra. Tem algumas nuances aí. Depois de 100 operações, a tua taxa, a sua lucratividade é a mesma. Vamos lá, aqui tinha mais coisa, né? Onde que eu parei? A segunda barra terminou na H2 da barra 17, beleza. Mas a barra 17 é tendência seguido, tal, já li. Ainda foi uma compra válida. Ah, tá, já li também. Segunda entrada na 18, que eu falei, em forma de H2. Essa segunda entrada se desenvolveu porque muitos traders estavam suficientemente desconfortáveis com a primeira entrada para fazê-los esperar por um segundo setup. Foi também uma variante AI apenas em corpos. Olha lá, ó. Interna, interna lá, variante, ó. De interna, interna de corpos. Cara, eu não tenho olhado isso tão pouco, mas vocês verem, tem que olhar, né? Acho que alguém ontem mesmo na sala tinha uma entrada, ontem não, sexta, teve uma entrada que foi de corpos, né? O cara até falou, ó, interna, interna de corpos. E pra vocês verem, ó, tem que observar. Tem que observar. Nesse caso aqui foi uma AI de corpos. A L2 na barra 19 tá aqui, ó. L1, L2, certo? Impulso, L1, H1, L2 e aqui H2. Nossa, olha que entradinha bonitinha. H2 na média móvel, ó. Isso aqui também é um ótimo setup. No entanto, isso resultou em uma falha de 5 ticks na barra 20. A barra 20 estendeu acima da máxima da barra anterior, após o movimento para baixo, desde a barra 19, e atingindo apenas 5 ticks, e, portanto, deixou vendidos armadilhados, sem o lucro de um scalp. Isso que eu já expliquei semana passada, eu não vou explicar de novo agora, não. É só ver o vídeo da semana passada. Esse negócio de armadilha de 5 ticks, tá? Armadilha, porque isso é muito, lá pro mercado dele, lá no E-mini. No dólar eu tenho isso aí também, eu considero, né? Estava discutindo esses dias na sala, tentando desenvolver isso. Armadilha de 5 pontos, que às vezes acontece. Muita gente gosta de fazer scalp de 5 pontos, eu mesmo gosto. E se deu 4 pontos e meio, eu já considero como uma armadilha de 5 pontos. Quem comprou 5 pontos não conseguiu sair da sua operação e ficou armadilhado. Então, dependendo do contexto, igual ele fez essa leitura aqui, no mini dólar te ajuda nisso também a fazer essa leitura. No mini índice eu não sei dizer qual que é o número ali que o mini índice gosta. Eu sei que ele gosta de 400 pontos, tem um setup, né, que o pessoal usa aí. Eu usei por um tempo, mas depois vi que não era consistente. Rompimento da primeira barra, o lado que romper, você busca 400 pontos. Não é, eu fiz um backtest aí de 2 anos, gente. Não dá certo. Você só olhar isso, não dá certo, não. Mas o pessoal está ensinando, eu vi 2 vídeos diferentes ensinando, 2 traders diferentes ensinando isso, porque saiu de algum lugar, né? Alguém fez teste, alguém. Ou é só mais vídeo para dar like, mesmo visualização. Mas não funciona, tá? Fiz backtest 2 anos, mini índice, não funciona. A L2, na barra 19, foi um forte momento de alta, mas ainda foi uma venda válida.
né? Porque estava alto aqui, tinha uma, duas, três puxadas, era uma venda válida. No entanto, isso resultou em uma falha de 5 ticks. Ah, já li tudo. Vou falar minha visão. Na 19 é o seguinte, que é igual o Brook está falando, é uma venda válida. É um tipo de venda que quando a gente vai entrar nela na sala, por exemplo, eu falo para o pessoal, ó, dá para vender? Dá. Mas se der uma barra na média móvel de compra, você reverte. Aí, ó. Então, seria isso que eu falaria aqui. Você vende ela, mas se falhar, se não der o alvo, se não der um por um, que é válido por quê? Porque aqui, ó, perto de um, é um topo duplo. Você teve as três puxadas para cima. Aqui você tem micro fundo, micro topo duplo. Pode ser barra de desistência, está no mesmo nível. Então, sim, você tem vários motivos para estar vendo. E o mercado está lateral. Você não está numa tendência de alta para pensar na média móvel. Só que aí pego na minha visão que eu tenho, que é o seguinte, ó. Aqui tive um grande impulso, corrigiu 50%. Se o mercado, por exemplo, eu resolvo vender aqui porque tá, justifica vender. O mestre está falando aí que vende, deveria vender. Beleza. Só que eu já engreno mentalmente uma compra aqui, ó. Foi esse caso aqui. Mentalmente eu já engreno uma compra, porque por mais que o dia tá lateral, mas ó, eu tive um impulso aqui e eu tive um fundo duplo na média móvel. Isso aqui, gente, é um ótimo setup, independente do que está aqui para trás, ó. Independente de onde está o preço. Porque o mercado, muitas vezes, ele rompe guiado pela média de 20. O Bob Vollman, que foi um dos livros também que eu traduzi, tem um setup dele lá que é esse aqui também. A média está conduzindo o preço. Então, mesmo estando alto, você já está se antecipando ao rompimento. Ó. Pullback de pré-rompimento dentro de um contexto carregado pela média de 20. Ó. Tá? Então, nesse caso aí, já justifica. Aqui nós lemos, não, né? Vamos lá, a partir daqui. A barra 20 formou uma falha de L2, barra 20. Falha de L2, beleza? Já numa pequena tendência, porque eu estou tendo máximas e mínimas mais altas, tá? Então eu já tenho uma pequena tendência aqui, que armadilhou vendedores e foi uma ótima entrada, especialmente quando o momentum de alta foi bom, ou seja, estava tendo força compradora. Você olha para as barras compradoras, ó, elas estão mais fortes do que as vendedoras. As vendedoras estão tudo minguadas, todas uns dojizinhos, as barrinhas de tendência com muita sombra, sendo que as compradoras, olha aqui essa 18 de respeito que foi, olha essa outra aqui, a 19, a anterior a 19, olha a 20. Tá vendo, gente? Quem tá ganhando na queda de braço? Comprador. Então, aqui a gente não tem um pingo de lealdade, não. Se você tiver vendido, o comprador tá mais forte, que ó, muda de lado. Quando isso ocorre, peraí que tem algum ruído aí. Alguém tá com o microfone aberto. Deixa eu mutar aqui. Quando isso ocorre, geralmente resulta em duas pernas para cima e geralmente termina em uma L4. Então, ó, L2 aqui da 19, nós estamos falando. Ela falhou, né? Não deu um por um, duas pernas para cima. Por causa disso, comprar uma H1 na barra 21 foi um grande trade. Comprar essa H1 após, é o que nós chamamos de, ó, aqui aquele setup de H1 após impulso. Ó, bandeira de alta em forma de H1, né, após um grande impulso. Por quê? Mais uma, eu até falo nessas palavras, mais uma perna para cima é esperada, né? Então, é um ótimo trade. Outra coisa, bandeira de até 3 barras. Outra coisa, olha quanta coisa que vocês podem enxergar aqui. Olha que maravilha que é o price action. Bipolaridade, gap de projeção, rompimento, ponto de rompimento. Nós estudamos isso aqui sexta-feira na sala, naqueles slides que a gente estuda. Aí, olha lá, ó, ficou gap aberto. Então, ó, uma compra. Isso já no final do dia, hein? Isso aqui estava já no final do pregão, foi as últimas barrinhas. Gerou uma ótima compra ali. O que mais que eu consigo enxergar aqui? Falha de L1, talvez não, nem falhou, né? L1 às vezes até deu um por um. Mas bandeiras de até 3 barras. Esse aqui é fatal, né? Que é o gap que eu acabei de mostrar. Então, gente, foi gerado um bom trade aqui na compra da 21.
da barra anterior ali na H1. Todos sabiam que o momento 1 era forte e haveria uma segunda perna para cima. É possível que essa perna para baixo desenvolvesse uma segunda perna para baixo com uma mínima abaixo da 21, formando um setup de forma de H2. Ou seja, poderia ter mais uma perna até a média móvel. Ou seja, acionasse uma H1, aí formasse mais uma queda, né, que seria uma segunda perna até a média móvel, formasse uma H2. Não é o caso. Mas as probabilidades eram contra isso, simplesmente havia força demais. Como tinha muita força na alta, né, não era provável fazer essa perna. Então, sim, você não pode perder essa H1. Ainda mais esses outros motivos aí que eu apresentei. As contagens de barras são muito mais confiáveis se as pernas tiverem pelo menos várias barras de comprimento e romperem linhas de tendência de forma clara. Por exemplo, na L4 de baixa, não é uma boa venda se o rally que esteja em lateralidade estreita de inclinação ascendente, porque não houve rompimentos claros da linha de tendência. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, você está subindo, você tem a linha de tendência. Onde que deu uma L4? Isso aqui foi a L2, L3, aqui foi a L4. Olha lá, ó, você tem uma linha de tendência aqui, ou você tem essa outra linha de tendência, ó. Vender essa L2 não é confiável porque essa linha de tendência ainda não foi rompida. Ela foi rompida só no dia seguinte aqui, ó. Certo? Então, o legal é que seja rompido. Beleza? Na leitura, vamos até aqui. Vamos dar agora procurar algumas coisas aí que nós aprendemos, aplicar na prática. Vamos ver num gráfico nosso. Deixa eu só salvar aqui. 10/9/23. Viemos até aqui. Então, essa questão aí, ó, torna mais seguro uma operação de uma L2, por exemplo. Vamos pegar, ó, já peguei um dia aleatório aqui. Eu tenho essa linha de tendência, ó. Vender aqui era perigoso, certo? Mas a partir do momento que houve o rompimento, subiu de novo, pronto, ó, aqui era uma boa venda. E aqui foi melhor ainda, porque aí você teve uma L3, ó, e uma falha de topo duplo, ó. Isso aqui é uma variante de cunha. 1, 2, 3. Tem gente que vai chamar isso aqui de cunha e tem gente que vai chamar de triângulo. Não importa o nome que você der, mas é um movimento de 3 puxadas. O movimento de 3 puxadas aqui gerou uma boa venda e prova disso é isso aqui, ó. Nós vendemos, eu vendi esse dia aí. Foi uma boa venda. Eu, na realidade, já tinha vendido a 34. Não pus o stop aqui, não, mas na hora que desceu, estava no mesmo preço que eu queria, trouxe até a média móvel aqui. Então, ou seja, gente, mas o que eu queria falar? Acabei voltando, falando muito e não explicando. Ó, linha de tendência. Só depois que ela é rompida, aí sim, a L2 é interessante para vender. Mesma coisa aqui para comprar, ó. Eu quero comprar. Acionou uma H1 aqui, concorda? Acionou uma H1. Só que é uma boa compra? Não, porque você está no canal estreito de baixo. Você esperou romper, rompeu, desceu, aí sim, aqui a H2 é boa para comprar. Ó. Houve rompimento. Informação importante isso aí. Qualquer bandeira sempre é bom que ela seja rompida antes, tenha um pré-rompimento. Até aqui deu certo, né? Até aqui deu certo. Aqui, essa subida. Aqui já dá para ver, né? Aí foi rompida a linha de tendência, já dava para vender, mas enquanto estava só subindo forte, ó, as vendas não eram seguras. Ó, você está subindo forte aqui. Vai vender essa L1? Ó, não, é lugar de comprar, né? Com essa força aqui de pressão. Primeira vez, ó, aí a próxima L que foi rompida foi aqui, ó. Pronto, já era vendível. Poderia vender, embora eu não venderia, porque ainda está no canal estreito. Agora, essa L2, ó, era já poderia ser vendida, né? Porque estava no topo. E aqui foi a última tentativa dos vendedores, né? Que já tentaram uma, duas, três, quatro. Ó. A gente conta até L4 por causa disso. A L4 ou H4 é a última tentativa dos vendedores, no caso de trazer o mercado para baixo. Se eles não conseguirem, o mercado pode lateralizar, né? Ou lateraliza para depois ir para qualquer um dos lados. Aí você perdeu a probabilidade. Até aqui, ó, a probabilidade favorecia vendedores, né? Tava alto, Big Down, Big Up é a lateralidade.
até aqui favorecia. E justo na L4, aí sim o mercado partiu. E o mercado às vezes é tão bom, e às vezes a gente que não presta atenção, se você não entrou aqui, olha lá, ó, te deu outra oportunidade, ó, teste perfeito aqui, deu outra L aqui para vender, L1, L2, topo duplo, correção profunda, aqui deve ter dado 75%, ou seja, deu várias oportunidades, você vendia aqui ou vendia aqui, né? Mas também é só isso que o mercado te ofereceu aqui nesse depois, ó, porque depois lateralizou, você deve evitar operar a lateralidade estreita. Aí, quando a média tomou o controle da situação, aí sim, ó, foi guiando o preço, mas, de qualquer forma, aqui o preço não deslocou. Se você quisesse brincar aqui, não tem nada para fazer, quero fazer alguma coisa, aí é comprar na média móvel, fazer scalp, comprar na média móvel, fazer scalp, comprar na média móvel, fazer scalp, porque é favorável que o preço rompa partindo da média móvel. Para encerrar, uma lateralidade próxima da média tende a romper partindo dela, quando distante, tende a buscá-la. Então, uma lateralidade na média móvel, em cima, tende a romper partindo dela, saindo dela, né? E quando está longe, uma lateralidade longe da média, tende a buscá-la, tende a buscá-la. Beleza? Alguma coisa para acrescentar? Alguém adicionar? Então, beleza, gente. Obrigado mais uma vez. Depois será postado. Quem estiver assistindo pelo YouTube depois, inscreva aí no canal, deixa o seu like, entra no nosso Telegram, que está logo abaixo aí na descrição do vídeo. Paramos na página, então, 138. Vai ser o próximo. Nós vamos tratar quarta-feira às 19 horas. Obrigado, gente. Forte abraço. Bom domingo aí.